Oi, pessoal, bom dia, bom domingo para todos. Olha só, passou um tsunami por aqui, ó. Eu não consegui, gente, gravar para vocês por alguns motivos, mas vou só atualizar aqui para vocês aqui as plantas, gente. Lembrando, gente, que algumas plantas nem estavam plantadas em terra, né? Vocês lembram? Um exemplo disso era aquela maúna loa minha que eu só encostei, ó. Aqui eu tinha feito a drenagem, colocado bastante caqueira de telha e eu simplesmente vim encostei ela. E ela passou todo o período de chuva, gente, encostada aqui. Ela mesma foi dando seus jeitos de buscar alguma terra, algum resquício de terra que tava aqui. Ó, eu fui tentar tirar, olha só, gente. Olha isso aqui. Ela tava muito bem. Como eu já havia mostrado pra vocês, era uma planta que tava linda, enquanto tava chovendo bastante, né? Ela tava com pouca terra, super estressada, realçou bem as verrugas. Mas depois que o sol veio bem forte, gente, aí eu confesso que ela sofreu bastante, viu? Mas graças a Deus, gente, eu acho que 95% das plantinhas que eu cortei aqui não tinha fungos de caule. Eu tava bem apreensiva, sabe, com medo, porque elas estavam bem descuidadas aqui no jardim, né? Dessa maneira aí, sem estar plantada direito. Mas graças a Deus, cortei todas. Tirei muito excesso de folhas, gente, porque eu não gosto de deixar, não, ó. Esses folhão exagerado, eu já gosto de deixar ela mais ou menos no tamanhozinho que ela vai seguir agora no outono e inverno, né? Que elas ficam mais compactas. Elas não ficam com folhas tão grandes, tão exageradas. Aqui, ó. Olha pra vocês verem, ó. Os caules branquinhos, ó. Tem muita mudinha. Ó, algumas, gente, como eu mostrei pra vocês aquele dia, ó, deram cochonilha. Então, assim, a maioria desses caules muito grossos eu não vou reaproveitar, não, porque eu tô um pouco sem lugar, sabe? Olha essas aqui, gente, as híbridas de Curlis. Eu já tinha tirado mudinha aqui, ó, e elas estavam sufocadas, mas mesmo assim, ó, lotada de mudinhas. Ó. Graças a Deus. Ó, aqui, gente, que é o perigo que as meninas, né, que fazem vídeos aí de suculentas, janaína e muitas outras, sempre falam, né? Onde a gente corta as hastes florais, mesmo cortando em cima, ó, o risco de entrar fungo é muito grande, né? Olha aqui, elas já estavam emitindo raízes aéreas, né? Ou seja, o substrato já estava muito velho, não estava dando conta de suprir a demanda nutricional dela. E aqui, tá vendo? Era um risco muito grande de estar entrando um fungo por aqui. Ó, deixa eu continuar mostrando pra vocês, ó. Ó, tudo branquinho, gente, ó. O que pegou mesmo foi as cochonilhas, né? As cabeças eu fui cortando e deixando aqui, ó. Tá um tempo nublado aqui, parece que vai dar um pouquinho de sol. Eu vou estar passando a cola e deixando elas aqui mesmo. Caso eu ver que vai chover, aí eu carrego, coloco no carrinho de mão e coloco lá na estufa, né? E lembrando, gente, quanto maior uma planta, maior é o tempo que ela tem que ficar cicatrizando. Ó, quando é uma planta novinha, por exemplo, essa menor aqui, ela vai gastar menos dias, né? Mas essas aqui que já são matrizes, já com, ó, troncos muito grossos. Aqui, gente, não é fungo, tá? É a faca que tava suja. Aí você pode deixar uns 10 até 15 dias, de boa. Aqui, gente, deixa eu mostrar pra vocês aquela maúna loa. Olha o jeito que eu deixei ela. Deixei ela mais um tamanhozinho mais compacto já. Eu não quis deixar aquelas folhonas, não, sabe? E elas, assim, essas plantas já estavam no limite, gente. Substrato velho, muito velho mesmo, sem... Não foi feito nenhum tipo de adubação, elas só foram colocadas lá, né, naquele substrato que já era velho na época. Então, assim, elas estavam no limite, né, não tinha como elas desenvolverem bem, não. Então, agora eu vou deixar cicatrizar elas bem, né, deixar esses dias aí cicatrizando. Enquanto isso, vou estar buscando terra, vou estar preparando aqui. E daqui uns dias a gente planta junto, se Deus quiser. Gente, eu fiz esse pedaço de vídeo aí, né, anterior que vocês viram. Eu ia postar no Shorts, mas como, gente, eu acabei dando sequência aqui, eu animei. E já preparei aqui os pneus todos.
Falei, ah, deixa eu emendar aqui. Vocês não reparam não, tá, gente? O vídeo não ficou assim, aquela coisa bem elaborada. Mas é só mesmo pra atualizar vocês, né? Eu queria ter gravado tudo bonitinho. Mas, gente, infelizmente não deu, viu? Mas olha só, ignorem a feiura dos pneus, porque eu vou estar providenciando, gente, a tinta o mais rápido possível, porque realmente bonito não tá. Ai, tá horrível. Mas relevem, né, por hora. Aí, gente, o que eu vim fazendo? Retirei as plantas tudo, ó. Olha só, deixei elas lá naquele canto lá. Igual eu falei pra vocês, né, que se fosse chover, eu ia levar elas pra debaixo da estufa. Como não choveu, eu vou deixar quietinha ali, gente, cicatrizando até sem cola mesmo. Eu não sou assim de ficar passando cola em tudo, não. Só se for um caso de necessidade mesmo. Aí, retirei algumas hastes florais aqui, algumas mudinhas. Aí, gente, eu tinha 2 sacos enormes de terra aqui que eu tinha trago no dia que eu fui na casa da minha mãe, ó. Inclusive, eles estavam aqui, ó. Olha o que eles fizeram com a grama. Mas ela brota de novo. É porque ficou aí esperando muitos dias, gente, eu ter tempo pra fazer isso. Aí, graças a Deus, esses sacos de terra e mais meio que eu tinha ali, deu pra mim completar os pneus, né, que estavam vazios. Pra quem aí, gente, não me acompanha ainda anteriormente, né, há mais tempo, deixa eu só atualizar vocês. Quando chegou o final do inverno, entrando primavera, eu podei as minhas plantas. Estava na época de seca, sabe? Aí eu ia buscar uma terra novinha, preparar tudo e plantar elas. Gente, aí a minha correria foi tanta que elas ficaram esperando, enraizaram e nada de dar tempo de eu buscar a terra. Quando, gente, deu a semana que eu ia buscar a terra para mexer aqui nos pneus, foi mais ou menos, acho que final de outubro. No início de outubro, gente, já começou a chover. E aqui, gente, emendou chovendo assim, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Todinho foi assim, aquela chuva ininterrupta. Então tava ruim, sabe? Deu buscar terra na época. Aí o que aconteceu? Pra não deixar, eu lembro que eu tinha colocado elas ali, ó. Pra quem assiste o canal e há mais tempo deve se lembrar. Eu tinha deixado elas tudo ali. Aí, gente, como tinha começado a chover, se eu deixasse elas em contato com a grama, elas podiam melar, né? Porque a grama guarda umidade. O que eu fiz? Corri no dia que começou a chover e botei elas em cima do substrato duro igual tava, porque eu não tinha renovado a terra ainda. Botei, só encostei elas aqui até chegar o dia que parasse de chover pra mim buscar a terra. E parou de chover, gente, parou foi nada. Então, assim, pra buscar a terra molhada, pesa muito, sabe? Aí, gente, elas, né, como ama viver, elas já foi criando raízes, se agarrando na terra dura assim mesmo. E aí mesmo elas ficaram, como vocês acompanharam aí nos últimos meses, né? Vocês viram que algumas, né, algumas tinham terra. Outros pneus não tinha e elas ficaram agarradas nos cacos de telha que eu ponho no fundo, né? Resto de tijolo, telha, essas coisas. Algumas atravessaram o período de primavera, verão todo assim, sem quase nenhuma terra. E igual eu estava comentando com vocês, né, no início do vídeo, graças a Deus eu podei elas, estava apreensiva, né, se ia ter muito fungo, porque, né, as condições delas não estavam das melhores, mas graças a Deus, gente, tudo certo. Foi assim, mínima que tinha algum funguinho e ainda assim eu consegui retirar, né, fazendo aquele corte assim, né, oval dentro lá do caule, sem tirar, né, sem tirar todo o caule da planta. Aí, gente, o que eu fiz? Os pneus que estavam vazios eu vim enchendo com terra vermelha. Acrescentei um pouco de carvão. O meu carvão, gente, tá com uma qualidade péssima. Sabe aquele carvão com aqueles pedaços grandes? Não é aquele carvão assim que parece um cristalzinho, que faz até aquele barulhinho? Eu não sei se vocês estão me entendendo. Então, era o que eu tinha. Então, eu coloquei aqui. Era pouco, não era muito não. Mas coloquei. Até que agora no período de outono e inverno, o carvão não é tão relevante assim, porque, na minha opinião, tá, gente? Porque, né, é um período seco, né? Então, não vai ter tanta umidade assim no substrato. Então, eu vim acrescentando, né? Coloquei terra vermelha, coloquei o carvão. Como a terra estava muito pobre, gente, agora a gente vai dar uma revitalizada nela. O que eu coloquei? Aqui é o esterco de gado, ó. Já tá curtido, gente, esse esterco aqui já tem meses que eu busquei ele no final da seca. E deixei, sabe, ele molhar, depois tampei, fui mexendo, ó. E já não tá quente mais, sabe? Já tá fresquinho. E aqui por cima, gente, como vocês estão vendo,
Esse adubo aqui que eu uso na hora que eu vou preparar os meus substratos é o 4-14-8. É igual quando a gente mexe em horta, sempre quando você vai preparar o solo, é ideal você acrescentar um adubo que é mais rico em fósforo, porque o fósforo é a base, sabe? Os agrônomos mesmo falam que é como se fosse construir uma casa, é como se o fósforo fosse uma das 4 paredes. Ele é um componente assim essencial na hora de preparar o seu solo. Então, a maneira mais eficiente que eu tenho de encontrar ele, pelo menos para mim, aqui é no NPK. Então, aqui tem um pouco de nitrogênio, né? A maior quantidade é o fósforo e tem um pouco de potássio também. Não tem micronutrientes, né? Esses micronutrientes a gente tem que depois colocar de outras formas, né? Seja pulverizando cálcio, enxofre, enfim, outros micronutrientes que as plantas precisam, né? Em menor quantidade, mas elas precisam. Então é isso, gente. Agora eu vou vir com a enxada aqui, né? Mexendo todo a terra, ó, a terra já tá macia, sabe? É só misturar mesmo, bem misturadinho. Nos pneus que estavam bem compactados eu vim batendo a enxada, né? Não troquei terra, sabe? Só dei uma revitalizada, vim tirando aquelas raízes velhas, né? Que endurecem o substrato. E ele tá revitalizado de novo, é só misturar. Aqui, como vocês viram, eu caprichei bastante no esterco, né? Porque agora, como eu falei para vocês, o período mais seco vem chegando, né? Então, o substrato, ele seca mais rápido. Então, para mim, pelo menos assim, no meu cultivo, na minha experiência, não tem problema, sabe? Ter, né? Aqui ainda tem raizinhas ainda. Não tem problema ter um substrato, né? Que guarda um pouco mais de umidade. É até bom. Ó. Ansiosa já tô, viu, gente, para plantar essas plantas. Agora é aguardar, né, mais ou menos, pelo menos uma semana. Pelo menos, né? Ainda mais se tiver chuvoso, pode ser até mais. Porque as plantas têm o caule muito grosso, né? Porque se a gente precipitar e correr e plantar, elas têm muita água no caule, pode estar fungando, né? Então, o ideal é a gente esperar. Então, é isso. Agora eu vou colocar aqui a mão na massa. Gente, tava tão gostoso aqui o climinha de quarta. Na quarta-feira veio um chuvão aqui pra gente. Eu fiquei muito, 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 muito feliz. Na quarta não, gente, na quinta. Veio uma chuva maravilhosa. Na sexta-feira, ontem que foi sábado, também ficou um clima muito gostoso. E eu tava mesmo achando que ia continuar assim, ó. Mas hoje, gente, já tá um sol. No aplicativo tá mostrando que tá 28 graus, mas assim, a sensação na cara da gente, vou te falar, viu? Tá queimando. Mas eu tô fazendo aqui meus improvisos, abri ali um guarda-chuva, aí eu afofava a terra com uma mão e segurava o guarda-chuva com a outra. E assim a gente vai dando os nossos jeitos, né? Porque se a gente for olhar empecilho, né, gente, realmente o serviço não sai. E aqui em casa, né, o serviço é muita correria, toda hora chega gente, né, seja para visitar, para atender. Então a gente tem que aproveitar essas brechinhas de tempo pra gente fazer aquilo que tem que ser feito, senão o serviço da gente atrasa muito. Gente, eu tô na dúvida, sabe? Falando da tinta agora dos pneus, meu marido outro dia, um tempo desse pra trás, ele comprou uma tinta cinza para eu pintar uma máquina ali pra ele. Eu gostei do tom de cinza. Aí eu tô em dúvida se eu pinto de branquinho ou se eu pinto de cinza. Tô em dúvida. Eu acho que o branquinho fica bem bonito, mas eu tô assim com medo do branco não dar aquela cobertura boa de passando a primeira vez. Não sei se vocês me entendem. Porque se eu tiver que passar 2 demãos, talvez um pote de 3.600 não vai ser suficiente. E eu não tô querendo gastar muito por enquanto. Então eu tô pensativa se eu vou pôr esse sim. É um cinza claro, sabe? Aí eu tô pensativa. Mas eu acho que vai ser um desses dois. Na verdade, eu estava entre 3. Branco, esse cinza ou marrom. Ai, tô em dúvida, gente. No início eu tava, sabe? Pensando em colocar amarelo. Mas depois já mudei de ideia. Ai, gente, eu sou desse jeito. Eu sou muito indecisa. Muito indecisa mesmo. Mas eu vou ver se eu me decido aqui. E no dia que eu vim pintando, eu mostro pra vocês, né? Não vejo a hora de ver esses pneus pintadinhos. Ah, gente, deixa eu só mostrar um trem pra vocês aqui. Olha só. Meus 2 pés de manacá, gente, secaram completamente. Gente, eu sou, assim, aquela louca apaixonada pelo manacá da serra. Desde que eu mudei pra cá, eu mudei em 2019. Em 2020 eu plantei aquele dali, ó.
Gente, pensa numa árvore. Nossa, que era um escândalo. O pessoal parava até para tirar foto. Depois eu vou postar uma foto que a minha tia tirou aqui uma vez. Gente, já tava a coisa mais linda do mundo. Aí eu comprei aquele. Depois passou um tempo, eu comprei esse, ó. Esse aqui já não desenvolveu tão bem igual o outro. Eu regava ele, gente, não todo dia, né? Porque eu não tenho tanto tempo assim pra ficar regando esse tipo de planta, né? Então, gente, como essas plantas, eu tava vendo outro dia em alguns canais falando que ele gosta muito de água, né? Eu já sabia disso, mas não sabia que era tanto. Mas eu acho que com essas altas temperaturas, ele não, assim, tá uma planta muito ideal pra minha região, não, sabe? Eu gostaria muito de comprar outro e plantar, mas eu tô pensando 2 vezes, sabe? Eu acho que ele não vai ser uma planta que vai, assim, da agora em diante, que o clima, assim, tá só esquentando, né? As temperaturas estão ficando cada vez mais altas. Eu acho que não é uma planta que eu vou investir aqui na minha chácara, não. Eu gosto, gente, de plantas, né? A gente tem que olhar, como que eu falo? O nosso estilo de vida, a nossa realidade, né? Se você é uma pessoa que tem condição de estar regando sempre, tem abundância de água, tem muito tempo para isso todo dia, ótimo, né? Não tem problema, você pode estar investindo nessa planta porque ela é maravilhosa, entrega uma beleza assim inexplicável. Ela dá flores, né? A floração dela é agora no outono e inverno. Ela chama atenção mesmo. Mas, gente, eu já tô vendo que ela não, né, tá ideal aqui pra mim. Então eu vou estar investindo mais em plantas que sejam mais rústicas, que são mesmo plantas resistentes para temperaturas altas, né? Uma planta mesmo que é muito resistente e gosta do sol, por exemplo, e entrega muita floração, são as buganvílias, né? Mais conhecida como primavera. Eu gosto muito delas. Eu vou estar, quando meu marido fizer o portão aqui, ó, e a gente termina esse lancinho de cerca aqui, ó, que ficou sem fazer. A gente precisa fazer o portão primeiro. Eu vou estar plantando umas aqui. Eu vou investir mais nesse tipo de planta, sabe? Que é mais resistente, que não é tão melindrosa, né? Por exemplo, gente, não repara esse mundo de madeira aqui, não. Foi um pessoal que deixou aqui, que era de uma casa que eles desmancharam. E eu e meu marido vamos ter que aparelhar toda essa madeira, lavar toda essa madeira, né? Porque não pode passar nas máquinas com essa terra. Então imagina o que é serviço, né, gente? Mas como eu tava falando, gente, igual, por exemplo, gente, o beijinho, né? O Sampatins. Gente, eu era apaixonada com aquela planta. Quantas vezes eu já comprei várias e várias e fazia canteiros, fazia aqui. Nossa, eu apaixonada com aquela planta, mas ela tá fora da minha realidade. Porque aquela planta, muitas vezes, você tem que aguar 2 vezes no dia. Então, muitas vezes, quando eu saía, sabe, final de semana, pra casa dos pais, da sogra, quando voltava, ele já tava todo desbingolado. Então, não é uma planta assim, né? Que vale a pena, pra mim, na minha realidade, estar investindo. Então, eu tô pesquisando, né, várias plantinhas para depois estar comprando, né, plantinhas de flores. Um outro exemplo também, gente, as ixórias, né? As ixórias também, elas entregam uma beleza incrível, né? Tem cor amarela, tem laranja, tem vermelha e é super resistente ao sol. Então, assim, se você também tá assim como eu, né? Se a sua região é muito quente, a gente tem que buscar fazer essas pesquisas, porque senão a gente vai ficar sempre jogando nosso dinheiro fora, ficando frustrada, né? Porque a gente, né, investe, a gente cuida, a gente quer ver o retorno da planta. E da mesma maneira também, gente, as suculentas, né? Muito aí tem se falado e foi falado, gerou muita polêmica aí, né, nos canais de suculentas aí, falando sobre suculentas que são chatinhas. Então a gente tem que ir fazendo essa seleção, dando dicas umas para as outras, né, de quais suculentas são mais problemáticas, são mais suscetíveis a fungos, para que a gente, né, não perca, assim, entre aspas, o nosso tempo investindo em plantas que muitas vezes a gente não vai conseguir cuidar, né. Vamos aí investindo naquelas que são de fácil cultivo, fácil multiplicação. E para a gente ter um cultivo mais leve, descomplicado, né? Porque, afinal, né? A jardinagem, as plantas, é uma terapia, é um hobby, né? E é para nos trazer prazer, né? Tem seus momentos de dificuldade, como qualquer outra coisa, mas tem que nos trazer prazer e bem-estar, né? E aqui com essa floração aqui do rabo de macaco, ó. Eu já me despeço de vocês, porque agora eu vou voltar ao trabalho. Gente, eu não sei se vocês lembram. Em agosto,
do ano passado já começavam as primeiras florações do rabo de macaco, ó. E agora nós já estamos em março e ele ainda tá entregando floração. E olha, gente, que eu tenho regado pouco esse bichinho, viu? Eu tô pensando talvez até mudar eles lá pra perto da estufa, né? Pra ficar mais fácil eu regar, né? Dar manutenção nele, que às vezes ele fica aqui mais esquecidinho. Mas mesmo assim, né? Ele tá aqui sofrendo com cochonilha, gente. Sofrendo com cochonilha também, mas tá sempre aqui, ó. Esbanjando beleza. Enchendo meus olhos. Com essa maravilha de floração. Eu sou apaixonada por essa planta, gente. Mas como eu tava falando pra vocês, ó, os meus estão bem atacados com cochonilhas, ó. Tô precisando de um tempo pra vir dando essa manutenção. E sabe o que acontece, gente? A cochonilha, por exemplo, olha aqui. Vocês estão vendo aqui essas cicatrizes, ó. A unha de milhões, né, gente? Quem tava mexendo com carvão. Eles queimam, gente, a pontinha. Deixa eu focar aqui pra vocês verem. Eles queimam essa pontinha. Por isso, por exemplo, aqui, ó. Ele queimou a pontinha aqui, aí saiu outro broto. Então, muitas vezes, quando seu rabo de macaco tá bifurcando muito, é por causa que a cochonilha, ó. Deixa eu focar. Tá vendo aqui ela aqui? Ela queima a pontinha dele aqui e ele já não vai crescer mais aqui. Ele vai, muitas vezes, dar uma brotação lateral. Então, isso aí assina para os próximos capítulos dessa novela da vida real, que é o cuidado com as plantas, né, gente? Vamos dar daqui uns dias uma atenção especial para ele, com os replantes, adubação, né? Devagarzinho a gente vai mexendo e tudo vai ficando bonito, tudo vai se refazendo de novo. Porque afinal nós já estamos muito alegres porque a nossa estação preferida chegou, né? O outono aí já deu as caras e a gente agora aguarda as temperaturas caírem para as nossas meninas ficarem ainda mais belas, né? Então, gente, com essa maravilha que eu me despeço de vocês, agradecendo sempre pelo carinho, pela atenção, pelos comentários maravilhosos que vocês têm deixado aí, tá? Obrigada por me acompanhar, obrigada por tudo. Fiquem com Deus e tchau!